Eu confesso para vocês que eu não esperava tanta participação como a gente teve. A gente está começando aqui o penúltimo episódio da Jornada do Jardineiro, que vai ter que virar o antepenúltimo, porque a gente teve muita pergunta e eu não vou conseguir responder todas em um só. Então, bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o Vitor fazendo essa ponte, representando todos vocês que perguntaram, comentaram. Agradeço muito. Gostaria de ver mais compartilhamentos e inscrições no canal, isso ajuda muito a gente. Então, o que era o penúltimo episódio do Jornada do Jardineiro virou o antepenúltimo, nós vamos ter parte 1 e parte 2. E agora a gente vai fazer um episódio sem roteiro. São várias perguntas, elas têm vários tópicos, várias direções, por isso até que a gente resolveu bipartir assim, para que eu não tivesse que fazer respostas muito secas, né? Então vamos lá, Vitão, bom dia, muito obrigado. Estamos aqui com um sucesso muito bacana. Recebi vários e-mails, agradeci os e-mails, recebemos vários comentários. Enfim, foi muito legal e queria agradecer aqui a sua ajuda, a sua competência, a sua presença para a gente fazer essa ponte de levar as pessoas para colocar a atenção, o foco, aonde a mão alcança, fazer do caminho uma amostra da vida que a gente quer levar. E daí a metáfora da jornada do jardineiro. E você vem acompanhando ela e nutrindo também, regando essa horta aí comigo aí. Obrigado. Obrigado, Eurico. Bom dia, pessoal. Bom dia, Eurico. Aproveitando, então, que a gente vai falar sobre coisas que estão próximos da gente, vou começar com a pergunta do Giovanni Pereira. Ele é estudante de tecnologia informática. E a pergunta dele é: vale a pena ter cabra de leite, poucas galinhas em casa, ou é melhor algo com mais substância? O Giovanni acompanha bem o trabalho. Foi uma pergunta que ele enviou para mim pelo Instagram, se eu não me engano. Tem uma senhora que ela criou um movimento numa cidade que chama Todmorden, na Inglaterra. E ela começou a fazer hortas urbanas em vários lugares, né? Ela chama Pamela, não esqueci o sobrenome dela, mas ela chama Pamela. E a cidade é Todmorden, na Inglaterra. E ela tem um TED Talk muito bacana. E ela fala assim, ó, a gente tem um pré-requisito para entrar no nosso movimento. Se você come, você está dentro. E a pergunta que ele faz, cabe muito a resposta dela, porque é o seguinte, claro que vale a pena. Só que a gente tem que organizar uma vida em volta disso. Quando você coloca meia dúzia de galinhas, você vai ter aí pelo menos 3, 4 ovos por dia. E você coloca uma cabrinha de leite e tal, você vai ter que tirar leite dela todo dia. Então, a pergunta não é se vale a pena. Para mim, vale muito a pena essa vida que a gente se prepara para estar mais em casa, para produzir mais do nosso alimento, para ter um alimento, enfim, nutritivo, né? A questão é se a gente consegue organizar a nossa vida para viver desse jeito. Porque na medida em que a gente vai aumentando a nossa subsistência, isso requer um tempo. A gente precisa de um tempo de cuidado com a horta, precisa de um tempo de cuidado com os animais e tal. Com o desenho ecológico, esse tempo pode ser mínimo. Às vezes, com 2 horas por semana de cuidado com a horta, você tem uma horta que funciona o ano inteiro. Normalmente, você faz assim, 1 ou 2 horas de cuidado com a horta, numa semana. E a cada trimestre, mais ou menos, você renova ela e ele dá uma manhã de trabalho, né? Então, você pega um sábado de manhã, faz uma horta e ela vai funcionar para você por 3, 4 meses, você trabalhando ali 2 horas por semana. Quando você coloca os animais, mudou um pouco. As galinhas não podem ficar em chão batido, elas precisam de um galinheiro de cama profunda. Elas não podem ficar no mesmo lugar o tempo inteiro, precisa rodar um pouquinho. A cabra, você vai precisar alimentar ela, precisa tirar leite todo dia. E aí a questão é assim, lógico que vale a pena, no meu ver, né, para os meus valores, mas a gente precisa conseguir fazer essa transição aonde a vida que a gente leva para ganhar dinheiro, para se sustentar, combina com essa rotina diária que requer um pouco de cuidado com a casa, com o sítio, com o entorno da casa. Então vale muito a pena. Aqui vou citar de novo um exemplo da permacultura, né? O David Holmgren e a mulher dele, a Sue Dennett, eles têm acho que 2 ou 3 cabrinhas de leite, têm galinhas num sítio de 1 hectare, é uma das propriedades mais produtivas e mais documentadas que a permacultura tem. Ele vem fazendo a documentação disso há 30 anos e ele pratica inclusive uma certa
desobediência civil. Ele leva as cabras para pastar em área pública, porque ele tem uma chácara de 1 hectare e ele, obviamente, sendo da permacultura, ele desenhou os sistemas para que a poda das frutíferas, das árvores e tal, servisse de comida para as cabras, mas ele não tem como ter feno, não tem como ter ração, milho para cabra e tal. Inclusive, eu não acho que tem que ter, não acho que a gente tem que estar dando grão para ruminante, mas isso aí é outra história, não foi a pergunta. Mas o exemplo é, ele usa as áreas adjacentes ao sítio, faz a manutenção do subbosque dessas florestas para diminuir o risco de queimada. Então ele faz um serviço para o entorno de diminuição de risco de queimada, alimenta as cabras com isso e tira leite todo dia. E tem uma divisão entre ele e a esposa dele gosta muito dessa atividade de trabalhar com as cabras. Então vale muito a pena, mas a vida tem que estar desenhada em torno desse aumento de autonomia e de subsistência. E tem o que você falou, né, ao longo do podcast quase todo. O contexto e, dentro do contexto, o teste seguro. Vai de pouquinho, uma hora chega lá. Isso, talvez pegue uma cabra de leite quando você tiver férias, né? Já pega ela lactando. E aí faz aquele primeiro teste ali nos primeiros 45 dias e tal, ver se, né? E é isso, você tem que conseguir ajeitar isso na sua rotina, tem que fazer parte do seu contexto. Faz parte do meu contexto aumentar muito a minha autonomia. Então, eu, de novo, né? Estou aí nessa jornada aí de encontrar o sítio, tinha encontrado o sítio, comecei a desenvolver, tive um problema. Inclusive, fica aí de novo, né? Se você quiser investir, ser meu vizinho e tocar alguma coisa aí, se você tem ideias assim, entre em contato comigo que eu estou desenhando empreendimentos e preciso de vizinhos. Mas, enfim, no meu contexto, eu fui mudando de lugar para lugar, todo lugar que eu vou eu faço uma horta. Agora, além da horta, eu estou com os ovinos, que é móvel. Então, todo o meu equipamento de cuidado com os ovinos é móvel, cerca elétrica, carretel, painel solar, bateria. Então, quando eu for para o meu sítio, ou se eu for para outra propriedade, eu levo tudo comigo. E tem um lance curioso, né? Que a gente perdeu e a gente foi levado a olhar isso com maus olhos. Quando a gente disse, tá viajando lá, tinha cachorro, galinha, papagaio, periquito no ônibus, né? Tem essas expressões que a gente tem. Mas desde a depressão de 1930, 1929, que as pessoas que alugam, elas carregam seus animais. As galinhas, as cabras, as ovelhas. E as pessoas que têm moradia própria é que faziam horta. Então a gente sempre teve essa distinção. E tem mais uma mudança, né? As pessoas que tinham essa verve, assim, essa vontade de autonomia muito grande, normalmente elas tinham animais de pequeno porte, como os ovinos. O ovino ele vai dar leite, carne e lã. A gente esquece que a lã era fundamental. Lã para coberta, lã para tecido, lã para roupa, né? Então, nesse pequeno teste seguro que você está falando, e no contexto da gente, a gente tem que vencer muitos preconceitos, porque a sociedade passou a ver com maus olhos a pessoa que, enfim, que tem seus animais, que busca a sua subsistência. Mas isso serve para escravizar a gente nos supermercados, porque, na verdade, isso é que é o bonito. Você anda com a sua subsistência do seu lado, onde você vai, você leva ela. É autonomia, pô. O Ademar Neto, estudante de agronomia, perguntou o seguinte: dentro das profissões, qual delas faz a transição em curto prazo da cidade para o campo? O generalista mais competente. Por que é isso? A gente tem uma noção de que tem uma profissão que é a bala de prata, que resolve tudo, né? Não existe isso. Então, não é bem uma profissão que faz a transição mais rápida, mas uma pessoa mais ágil, eu estou falando ágil aqui no sentido de flexibilidade mental mesmo, de conseguir fazer um contexto, ter um planejamento e começar a dar os primeiros passos. Então, a pessoa que não trava diante do desafio, diante da quantidade de informação para analisar, é a pessoa que faz a transição mais rápida. A pessoa que faz a transição mais rápida também é a pessoa que consegue adquirir habilidades numa curva de aprendizado rápido. Pô, eu não entendo muito de mecânica, mas eu consigo pegar na ferramenta aqui, consigo olhar uma coisa e consigo me virar. Não entendo muito de elétrica, mas eu me viro. Não entendo muito de construção, mas eu me viro. Não sou agrônomo, mas eu sei plantar, sei fazer uma horta, sei fazer uma roça, sei me virar. A transição para o campo, ela não é sobre uma especialidade, ela é sobre nos tornarmos especialistas da própria complexidade e sobre nos tornarmos generalistas competentes. As pessoas falam muito mal dos generalistas. Isso é uma outra doutrina, né? Uma doutrinação que fizeram, uma alienação que fizeram com a gente.
valorizar muito o especialista. E eu brinco muito que o especialista é o cara que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, até não saber porra nenhuma. Porque o cara sabe de uma coisa muito específica, ele ganha dinheiro só com aquilo ali, e tudo que tem a ver com a vida dele, alimentação, moradia, tudo, ele terceiriza e paga alguém para fazer aquilo. Esse distanciamento das nossas necessidades básicas, ele faz mal para a gente. É através desse distanciamento que a gente consome um leite que a gente não sabe como o laticínio funcionava. Esse distanciamento faz a gente comprar um queijo que a gente não sabe como o laticínio funcionava. A gente compra uma verdura orgânica, mas é dentro de um supermercado que é uma cadeia multinacional que espreme os produtores rurais. Então esse distanciamento é que atrapalha a gente. E esse distanciamento, ele é uma consequência indesejada o Wendelberg chama isso de doença do nosso tempo, né? O especialismo é uma doença do nosso tempo, ele fala. Você veja, uma pessoa que toca uma propriedade rural pequena, ela vai entender um pouco de animal, um pouco de planta, um pouco de construção, um pouco de elétrica, um pouco de tudo. E aí entra o David Holmgren de novo, né? Que ele fala assim, a gente precisa ser mestre em alguns ofícios e ainda ser competente em vários outros, para combater um pouco aquele ditado que diz que quem quer ser mestre de vários ofícios não fica bom em nenhum, né? Ele fala que é o contrário, você tem que ficar bom em alguns, mestre em alguns e competente em vários outros. Então esse é o caminho. E aí, mais especificamente falando da transição, essa resposta, ganhar esse embalo. Poxa, eu tenho um contexto, fiz um contexto, eu sei o que eu quero, ou eu sei pelo menos o que eu quero testar para mim, porque às vezes a gente não tem muita certeza do que a gente quer, o contexto serve para a gente testar. Mas você tem que se lançar em movimento. Ah, eu não tenho terra. Pô, vai trabalhar na terra de alguém, vai fazer um estágio, vai fazer um voluntariado, vai fazer um negócio móvel, como eu estou fazendo com os ovinos, arrenda um lugar, né? Então tem algumas opções aí. Só que, na medida em que você dá o primeiro passo, as possibilidades de passos seguintes, elas se abrem. E a transição das pessoas é lenta porque elas querem ser perfeitas em tudo sem dar o primeiro passo. Isso é impossível. Fernando Magalhães mandou aqui. A EPLC cabe em uma propriedade praticamente toda plana? Cabe. Vamos contextualizar isso para as pessoas, né? A escala de permanência da linha-chave, abordagem de planejamento rural, desenvolvida pelo IOMAS, que é um australiano, que é o que eu uso para planejar propriedades rurais. Ela se baseia em algumas premissas. A capacidade que a gente tem de blindar a propriedade contra queimadas, blindar a propriedade contra secas, ter o máximo possível de água por gravidade e organizar as nossas intervenções de acordo com camadas, que se a gente desenha, obedece essas camadas, a gente cria cada vez mais possibilidade de permanência no lugar. Então essa é a escala de permanência da linha-chave, EPLC. Ela se baseia em 5 linhas, 3 linhas naturais e 2 linhas conceituais. As naturais são nível do mar, linha de escoamento de água, Talveg, e linhas divisoras de água, Cumieira. As 2 linhas conceituais que o IOMAS criou é a linha-chave e a linha que é uma vala de irrigação por inundação. Nem toda propriedade tem uma microbacia para obedecer isso, mas toda propriedade pode ser desenhada dentro da ordem das camadas, né? E aí, por exemplo, numa propriedade que é muito plana, nenhuma propriedade é completamente plana. Não existe. Então você tem aí já uma possibilidade de ir segurando água no relevo, né? Por mais suave que o relevo seja. E, em última instância, você tem a cumieira das casas, das edificações. O ponto mais alto, se for realmente muito, muito plano, a parte mais alta do relevo vai ser o telhado. E a partir do telhado, da captação de água do telhado, você começa a desenhar aonde você vai armazenar e utilizar essa água. Inclusive, algumas pessoas nessas condições fazem alguns telhados propositalmente mais altos, para poder fazer cisternas propositalmente elevadas do nível do solo, para poder continuar irrigando por gravidade, mesmo num terreno muito plano. Então a escala de permanência da linha-chave tem uma elegância e uma aplicabilidade incríveis. Derivaldo Rodrigues Batista, tenho 45 anos, sou do Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. A pergunta dele é: como integro pessoas? Vou dar um contexto dessa pergunta, né? Ele entrou em contato comigo por e-mail, ele comprou uma propriedade no Vale do Jequitinhonha, é uma situação desafiadora porque é caatinga. Então primeiro teve problemas com
uma alienação com relação à percepção de pobreza, né? As pessoas foram levadas a acreditar numa pobreza ao invés de serem guiadas por um processo de produção primária saudável do lugar que pudesse gerar uma abundância. E aí essa propriedade dele também está numa área tem mineração por perto, né? E aí agora, porque interessa ao status quo, agora estão falando dessa área como uma área rica. Rica em quê e para quem, né? Bom, como integrar pessoas? A história dele é bem bonita, ele já comprou a propriedade, já preparou poço artesiano, já preparou cerca perimetral e tal, e ele tem uma vontade de que as pessoas que entrem na jornada com ele para a produção, criar um lugar mais seguro, porque tem um número maior de pessoas, criar um lugar mais produtivo, porque tem mais vocações, diversidade de vocações empreendendo na área, ele está disposto a fazer um tipo de reforma agrária particular, né? Que a pessoa está disposto a viabilizar os empreendimentos para que as pessoas comprem a própria terra. Como integrar pessoas? Começa por um contexto conjunto, né? Uma das coisas que o Alan Savory trabalha é o contexto holístico para desenho de políticas públicas. Nesse caso não vai ser política pública, mas nesse caso pode ser um documento, um estatuto, um livro de linhas gerais de conduta das pessoas que vão se viabilizar em conjunto. É muito importante que a gente comece pelo contexto. A gente precisa ter uma cola social. Um vai para o campo pensando que a natureza é uma jacuzzi na varanda, o outro vai para o campo porque quer, enfim, viver na natureza e ter ali 2 cabas de leite, e o outro vai para o campo porque quer trabalhar na produção primária. Essas 3 pessoas dentro da mesma propriedade ou como vizinhos, tocando talvez um esquema meio cooperativo, podem entrar em conflito. Então, a cola social que a gente precisa é filtrar as pessoas por um contexto holístico. Você tem que começar qual que é o seu propósito com essa terra, seu propósito maior, ver quem se encaixa com esse propósito, ver se as vocações são complementares, ver se as qualidades de vida que essas pessoas não abrem mão, o denominador comum de qualidade de vida combina, e aí você começa a testar empreendimentos que maximizem a combinação dessas vocações. Então, o integrar pessoas, ele vem a partir de uma missão. A missão pode ter a ver com autonomia, pode ter a ver com empreendedorismo rural, com ética ecológica. Eu tenho percebido que eu tenho muito contato com pessoas na Austrália, algum contato com pessoas nos Estados Unidos. Lá eu mais leio e assisto do que tenho contato direto, mas tenho algum contato. E eu tenho percebido que pessoas que têm fé, normalmente comunidades cristãs, ou religiosas, ou comunidades intencionais, elas costumam ter mais força para organizar as propriedades, porque elas têm um tema em comum que elas gostam muito. Na minha visão, não precisa ser necessariamente religioso, muito embora eu acho muito interessante que essas pessoas tenham conseguido, mais frequentemente do que outras, manter a cola das comunidades e fazer essas propriedades de ocupação múltipla funcionarem. Ali é a fé que faz isso, né? Essa cola. Os Estados Unidos, por exemplo, tem os Amish, né? Uma comunidade muito grande de cristãos, que eles têm uma capacidade de produção primária muito grande, tem um convívio social muito forte, o tecido social deles é muito forte, né? Mas a gente pode ter isso buscando autonomia. No meu caso, por exemplo, é uma busca de autonomia. A religiosidade, a fé das pessoas, ela é interessante. Eu passei a ver isso com olhos mais carinhosos, porque essas pessoas buscam autonomia com mais coerência. Mas não precisa necessariamente ser isso. A busca pela autonomia por si só já é uma boa cola social. Pessoas realmente dispostas a construir coerência, empreender com ética ecológica e se virar. As soluções que a gente precisa não virão dos governos. Quando as pessoas entenderem, a gente está vivendo um delírio. As pessoas da direita acreditam, sem base na evidência comum, de que existe um livre mercado. A gente já vive um feudalismo, um monopólio completo. E as pessoas à esquerda vivem um delírio porque elas acreditam que vai ser possível corrigir por uma democracia participativa que já está falida há muito tempo. Quanto antes a gente entender que a gente não vive uma democracia justa, quanto antes a gente entender que o livre mercado não existe, que existe uma série de monopólios, de sistemas feudalistas, mais rápido a gente consegue encontrar as pessoas
que estão dispostas a realmente montar sua vida de forma independente. Então, essa capacidade de ver a realidade nua e crua, doída como ela é, para mim, é um elemento importante de começar uma comunidade. Mais do que eu amo a natureza, acredito na abundância, na transcendência da nova era e tal. A minha experiência com pessoas muito assim da nova era não é muito boa, né? Aqui é um relato meu, assim, não é um preconceito, não, é um pós-conceito. E a minha vivência com pessoas, por exemplo, da fé cristã, ou da autonomia, ou das pessoas que já entenderam que o governo não está por elas, essas pessoas elas têm uma velocidade de ação muito boa. Então eu procuro me associar com essas pessoas que estão buscando coerência ecológica, sabem que tem que empreender, sabem que a gente tem que ter dinheiro para conseguir construir o máximo de independência possível e que estão dispostas a fazer isso com ética ecológica. Isso implica em trabalho físico, isso implica em trabalho intelectual, isso implica em fricção social. Ou você vai viver numa comunidade, você vai viver com outras pessoas, toda semana vai ter DR. Aqueles caras que não gostam de DR com a namorada, tem dificuldade de DR, é isso, vai ter DR, só que é DR em grupo. A gente vai discutir o relacionamento da comunidade. E isso vai ter que ser feito toda semana, toda vez que tiver um problema, tem que conseguir sentar, tem que conseguir falar. Por isso que começa no contexto, porque se tem um contexto e ele descreve como as pessoas querem viver ali e o propósito conjunto dessas pessoas, quando a gente tem problemas, a gente volta no contexto e resolve esses problemas com uma visão de futuro e de propósito. Então, como integrar pessoas? Um excelente contexto holístico, que vai te dar um excelente filtro, e aí esse contexto holístico seu vai ser reescrito em grupo, e ele vai ser o documento que vai guiar as ações desse grupo. Se o propósito comum do grupo for muito forte, você vai ter menos problema. Problema nenhum é impossível, né? Eu falo sozinho quando eu estou em casa, às vezes eu brigo comigo mesmo, então assim, problema nenhum é impossível. Mas às vezes até eu me xingo, mas menos problema, ou problemas que nos tornam mais fortes quando a gente resolve eles, né? Então, um contexto bem forte, um propósito bem forte, depois um desenvolvimento desse contexto para um contexto de grupo, e aí você tem uma maneira, né, uma estrutura de gestão para guiar tudo isso. E aí você vai buscar legisladores, né? Você vai buscar pessoas que conseguem fazer contratos bons para vocês, contratos que sejam justos para você, que começou o empreendimento e o território, mas que também sejam justos para as pessoas que vão chegar. A gente tem que reconhecer a força das pessoas que chegam. Aí tem o Pedro, que faz parte da mentoria, um amigo meu, aluno meu, né? E ele é um advogado que ele parou de advogar para as questões de litígio e ele se dedica muito a essas questões de apoio a pessoas que estão comprando terra, montando ecovilas, ocupações múltiplas, contratos e tal, e ele faz isso muito bem. Então, se você quiser uma indicação de um bom advogado para fazer essas coisas, manda um e-mail para mim que eu passo o contato do Pedro para você. A Ana Paula fez uma pergunta boa, que eu acho que representa muita gente, inclusive. Eu tenho vontade de ter e morar em sítio, mas tenho receio da falta de segurança pública. Nesse caso, é válido comprar uma chácara em condomínio fechado de chácaras? É válido. Eu já falei algumas vezes sobre isso, né? Eu acho que as pessoas têm uma percepção errada. A cidade é muito mais violenta do que o campo. Muito mais. Inclusive, as zonas periurbanas e rurais que sofrem violência, ou que sofrem algum tipo de ataque, de furto, de roubo, né? Normalmente os meliantes, os perpetrantes, eles vêm da cidade. Então, é uma preocupação muito constante do público feminino. Eu quero ir para o campo, mas eu me sinto insegura. E é muito válido a gente pensar isso de uma forma mais coletiva. Por exemplo, se você compra um lote num condomínio rural já estabelecido, e aqui eu vou fazer uma distinção, o condomínio rural é o termo legal para pessoas que compram, que são sócios na compra de uma terra. Esse é o termo literal. Mas algumas imobiliárias, alguns agentes imobiliários, algumas, enfim, né, empresas que fazem uma especulação imobiliária, elas compram uma terra maior, fazem um subloteamento, normalmente de 2 hectares, que é o módulo rural mínimo,
e aí elas vendem um condomínio rural fechado. Esse condomínio rural fechado, ele é diferente da nomenclatura, do termo literal. Condomínio rural é quando a gente compra terra em sociedade, né? Então, fazendo essa distinção. Se você tem condição e você, enfim, pode comprar sozinha, vai para um condomínio rural estabelecido nessa lógica de desenvolvimento imobiliário. Eu não gosto muito dessa lógica porque ela dá muito dinheiro e poder para quem já tem muito dinheiro e poder. As pessoas estão fazendo especulação imobiliária, compraram barato de uma pessoa local, tiraram o local dali, ou seja, né, enfim, é um tipo de violência, né? Você compra muito barato e vende muito caro depois. A outra lógica que eu gosto mais, que é o seguinte, se você tem essa noção, vamos pensar aqui agora, a maioria das pessoas que pensam em comprar um sítio e ir para o campo, e que nunca estiveram no campo, elas não precisam de um sítio, elas precisam de uma chácara. Aí, minha experiência como consultor, as pessoas compram um sítio às vezes 2, 3, 4 hectares, e elas funcionam quase que sempre só em volta da casa. E as outras áreas do sítio vão ficando abandonadas. Então, o tamanho do sítio tem que estar ligado com o seu contexto, você tem que saber o que você quer fazer. Se você só quer ter medos de galinha, uma cabra de leite, uma horta e tal, uma chácara de 5 mil metros te resolve. Não precisa de um sítio. Aí olha que interessante agora, se você encontra mais 3 famílias, 3 amigos, compra um módulo rural de 2 hectares, faz um condomínio rural com 4 chácaras de 5 mil metros, faz uma perimetral boa, você tem 3 pessoas que vão te ajudar na segurança, tem um grupo de WhatsApp, pode ter um desenho da área que maximiza a segurança, vocês protagonizaram uma mudança de forma coletiva, ficou barato, a gente consegue comprar sítio por 100 mil, aí você pensa, 4 pessoas comprando sítio por 100 mil, saiu 25 mil para cada um. Então, a gente tem que sair um pouco dessa noção de que a gente vai fazer a transição individual. Sempre que a gente consegue fazer a transição e, ao mesmo tempo, fazer a transição mental de ações individuais para ações coletivas, a gente aumenta o nosso poder de ação. Um exemplo bem clássico aqui para essa pergunta. Um sítio de 2 hectares num lugar bem localizado e você compra ele com mais 3 famílias, você tem 5 chácaras de 5 mil metros, que o desenho da área pode ser feito de forma que a produção, não precisa nem ter cerca interna, a gente pode desenhar a área interna sendo que a produção serve às 4 famílias, ou pode ter 4 chácaras separadas, tudo bem. Mas, de novo, se você consegue pensar o território de forma coletiva, você tem vantagens também. A harmonização com relevo, corredores de árvore mais que cruzam a propriedade inteira, melhor setorização de produção para todo mundo. Então, em vez de uma pessoa que tem 5 mil metros ficar com uma área privilegiada, a gente coloca as áreas privilegiadas a serviço da produção das 4 famílias. Então, olha como é que é um romper de paradigma cultural. Um sítio de 100 mil, ele passa a custar 25 mil para 4 amigos, 4 pessoas, e aí você consegue ter 4 chácaras de 5 mil metros ou uma área de 2 hectares funcionando para todo mundo. Pode ser também. Vou voltar de novo no David, porque ele fez isso de maneira muito exemplar. A Meliadora, que é a propriedade do David, tem 1 hectare. E lá dentro viabiliza 3 famílias. Ele tem 3 casas e tem 3 pessoas ali funcionando o tempo inteiro. Algumas pessoas passam e tem um ciclo, né? Passam e vão embora, mas sempre tem ali dentro 2, 3 famílias funcionando em 1 hectare. Então, talvez a viabilidade esteja mais na mudança de paradigma mental e aí uma boa escolha de município. Vai para lugar que tem um IDH bom, vai para lugar que tem um poder aquisitivo, vai para lugar que tem baixo índice de violência. Compra um sítio que não está muito exposto na beira da estrada. Olha a estrada antes. Tem uma série de questões aí, né? Que eu já falei no episódio passado. Aspecto solar, capacidade de coleta de água de chuva, de poço artesiano, se tem nascente, se não tem. Aí uma série de coisas. Mas a mesma coisa da pergunta anterior. Tenha um contexto. A partir do momento que você chamar mais 3 pessoas para trabalhar com você, tem que ter um contexto holístico para tomar de decisão, senão você cria problema para você. Mas olha como é que é relativamente mais fácil quando você abre a cabeça para isso. Eu tenho medo. Compra um sítio com mais 3 pessoas, 2 hectares viram 4 chácaras de 5 mil metros, pode ter uma perimetral para todo mundo, pode ter um cachorro para todo mundo, pode contratar um segurança, se for o caso, mas é dividido por 4 pessoas. Um grupo de WhatsApp das 4 pessoas, está todo mundo mais seguro, porque nenhuma das casas, ninguém vai conseguir atacar as 4 casas ao mesmo tempo. Então, é importante essa questão de segurança, eu não quero menosprezar isso. É importante, tem pessoas sendo assaltadas, tem pessoas sendo rendidas no campo, mas normalmente é perto das cidades e perto das BRs.
Nos municípios menores, o mais comum é que você mude para um sítio e encontre muito apoio. O Edgar Oliveira, ele tem o seguinte contexto. Ele tem uma chácara, uma cidade turística do estado de São Paulo, e um projeto pré-concebido. E ele tem um ambiente propício para esse tipo de atividade. E, assim, depende do investimento próprio, que pode demorar mais de 5 anos para iniciar. A pergunta dele é: como eu posso conseguir um investidor interessado em aplicar no turismo rural? Tá, vamos lá. A gente tem algumas rotas aí, né? Uma rota de financiamento para você acelerar o seu poder de construção disso daí com os bancos. Aí vamos explorar algumas coisas aqui. Dentro da minha clientela, eu, na medida do possível, nem sempre é possível, tá? Mas na medida do possível, não fazer financiamentos que você tenha que hipotecar mais de 20% do seu bem para viabilizar. Isso significa, vou fazer aqui contas redondas, né? Mas significa, por exemplo, num sítio de 100 mil, você teria condição de fazer um financiamento de 20 mil. De 1 milhão, 200 mil. Um sítio de meio milhão, 100 mil. Né? Para você não correr risco de perder a sua propriedade. Esses financiamentos, tem algumas linhas de crédito que são interessantes. A gente tem linha de crédito no campo, por exemplo, para painel solar, para uma série de questões. Inclusive, algumas pessoas não compram propriedades que não têm eletricidade e é muito mais barato colocar off-grid do que ligar com a rede. É um jeito de achar propriedades mais baratas, é você estar disposto a trabalhar off-grid. Mas vamos voltar para o cerne da pergunta aqui. Então, você tem algumas linhas de crédito. Por exemplo, tem linha de crédito para turismo rural. Você pode, por exemplo, pegar um dinheiro emprestado para construir cabanas. E tem um prazo de carência para começar a pagar. E é uma linha de financiamento com juros bem baixos e tal. Então, tem isso dentro da agricultura familiar, tem linhas de crédito específicas para o campo, aí você tem que procurar normalmente os bancos que são cooperativas de crédito, né? Sicredi, Cressol, enfim, as cooperativas de crédito, né? Elas costumam ter condições melhores. Essa é uma opção, você investe, né? Mas você fica como tomador de decisão primário junto com o banco. O banco vai passar a ser o tomador de decisão primário com você. A outra questão é, acho investidores. Eu vou voltar de novo na necessidade de contratos muito bem elaborados. Eu tenho uma amiga que ela, por exemplo, trabalha exatamente com isso. Ela ajuda as pessoas a montar propriedades que vão arrecadar bem no Airbnb. Ela ajuda na decoração, às vezes até em algumas coisas das escolhas das infraestruturas. Tem uma noção que é o glamping, né? Tem o camping e tem o glamping. O glamping é o camping com glamour. Então são cabanas que elas são relativamente simples, até iurte, né, aquelas barracas mongolesas, mas que o interior delas é muito confortável. Um colchão muito bom, uma cama muito boa, uma cozinha muito funcional, às vezes tem uma sauna, um ofurô e tal, enfim. Você gasta muito menos na construção e muito mais no que vai proporcionar experiências para as pessoas. E aí, essa amiga minha, ela chama Carol, e ela entra em contrato com essas pessoas. Durante 5 anos, ela vai ter um percentual da arrecadação do Airbnb daquelas cabanas pelo projeto que ela fez. Muitas vezes, ela além de fazer a gestão das cabanas e a decoração, o posicionamento de marketing dessas cabanas, ela também faz a ponte entre o investidor e a propriedade. Então você pode encontrar pessoas assim. Como que você faz isso? Você tem que criar um plano de negócio muito bem feito, uma missão muito boa para esse negócio, e você vai para as redes e vai divulgar isso. Aí, por exemplo, você pode fazer um impulsionamento dos seus anúncios para encontrar esses investidores. Mas, enfim, tem algumas coisas que a gente pode fazer nesse sentido. Mas você tem que ter, essa visão que você diz que tem, ela só está clara para você. Você tem que ter um documento, você tem que ter foto, você tem que ter desenho disso, você tem que ter o plano de negócio. E aí, no mundo atual, a maneira mais fácil da gente fazer isso é você criar anúncios na rede e ir atrás desses investidores para fazer isso para você. A rede de contato aumenta muito. O Vitor brincou aqui no começo, mas é verdade. Dentro das pessoas que se organizam, né, em torno do meu trabalho, tem uma rede. E a gente tem, por exemplo, pessoas que trabalham com bioconstrução, que são arquitetos muito competentes. Eu fiz há pouco tempo atrás uma aula muito boa com a Larissa e o Luan.
uma profissional, um casal muito competente, né? Então você pode, por exemplo, fazer com bioconstrução, e aí você pode, por exemplo, chamar o time da bioconstrução para fazer essas construções e ter um contrato de que eles vão ter um percentual do lucro durante 5 anos, por exemplo. Então você consegue trocar a mão de obra por uma possibilidade futura ali de renda que foi criada. Tem alguns caminhos. Então esse último que eu falei, por exemplo, de troca, né? Eu funciono na lógica das 8 formas de capital, um negócio que eu uso muito dentro da mentoria. A gente fornecer trocas que todo mundo sai ganhando. A lógica de você buscar os investidores através de impulsionamentos e anúncios. E uma lógica de você buscar o que tem de linha de crédito, porque tem bastante linha de crédito para a gente usar. E a gente não usa elas com a eficiência devida. Quem está no campo tem juros muito baixos às vezes, né? Então tem aí 3 formas para você. O Antônio Lopes, ele colocou uma sequência aqui de perguntas, eu acho que todas elas são muito boas. Vamos explorar aqui uma por uma, para a gente Boa. responder com calma. Quais obras de gerenciamento e planejamento é essencial para a gente ter no começo, numa propriedade? O curso de Gestão e Impacto Positivo com o Eurico Viana, o curso da Escala de Permanência da Linha-Chave com o Eurico Viana, a mentoria Impacto Positivo com o Eurico Viana, e aí você vai estar amparado. Não, beleza, vamos lá. Óbvio que eu prefiro que você faça parte do meu trabalho, mas vamos lá, se você é um autodidata e você quer ir atrás. O desenho ecológico, faltava uma dimensão nele muito grande. Quando eu falei isso em 2017, algumas pessoas do Brasil ficaram chateadas comigo, né? E eu não falei sozinho, não. O Darren, que é o criador da Regrarians, falou isso também. O David reconheceu isso, que é um co-criador da permacultura, né? As ciências do desenho ecológico, inclusive a agroecologia, não tem um sistema de tomada de decisão. E isso é um problema. Uma coisa é você ter princípios de ética, uma coisa é você ter diretrizes de ação e de desenho, outra coisa completamente diferente é você entender o processo de tomada de decisão. Então o contexto holístico ele é fundamental nesse sentido, e aí tem uma obra para isso, que é um livro do... Está na outra estante. É um livro do Alan Savory, e ali dentro tem como você fazer o contexto, enfim, tem algumas coisas para você desenvolver isso. O contexto holístico, que eu falo muito, as pessoas acham que é uma coisa abstrata, ele é, na verdade, uma estrutura de gestão muito prática. Ele te obriga a a elaborar o seu propósito, a ter qualidades de vida inegociáveis na dimensão social, econômica e ecológica. Para algumas pessoas tem ali também uma dimensão de melhoramento humano, às vezes espiritual, às vezes de desenvolvimento pessoal, né? Então de 3 a 4 dimensões. Te obriga a ter uma visão de futuro para além dos problemas, a gente chama isso de base futura de recursos. E aí, na hora de tomar uma decisão, tem um filtro que é muito prático, são 7 perguntas. E aí você tem que filtrar a decisão, ou seja, passar ela por essas 7 perguntas. E aí você anota, né, a decisão tomada, porque o contexto que ela foi tomada, o que você acha que pode dar errado, você anota ela e aí você implementou uma decisão. E isso é um processo cíclico, você vai voltar nela de vez em quando. Não existe isso na agricultura orgânica, na agroecologia, na permacultura, na agrofloresta, não existe. Isso é uma coisa do trabalho do Alan Savory que eu acho que falta em todas essas outras coisas. E ele, enfim, tem curso disso, tem livro e tal, e está aí para todo mundo. Óbvio, eu trabalho com isso há algum tempo, aqui no Brasil provavelmente pioneiro nesse sentido, e vou gostar muito de ter você dentro do meu trabalho. Mas se não, o livro do Alan Savory, você vai encontrar aí na internet, né? O livro de gerenciamento holístico. Eu também recomendo muito que as pessoas estudem o desenho ecológico antes de comprar a propriedade. De novo, prefiro que você estude comigo. Mas para o seu bem, mesmo que não seja comigo, estude com alguém. Só que aqui eu faço uma ressalva. Estude com alguém que está preocupado com habilitar as pessoas a serem protagonistas da sua própria vida e não submeter essas pessoas a uma missão secundária de divulgação de áreas específicas. Os meus alunos não estão a serviço da expansão dos sistemas florestais. Não. No meu trabalho, o sistema florestal tem que estar a serviço do seu propósito, da sua qualidade de vida. E talvez não seja o sistema florestal para você. No meu serviço, a escala de permanência não é o foco. Eu não quero que as pessoas sejam propagadores da escala de permanência. Eu quero que as pessoas usem a escala de permanência para desenhar um sítio que vai fixar pessoas no campo,
com eficiência energética, ecológica, com capacidade de ganhar dinheiro e com qualidade de vida, né? Então, estude agroecologia, permacultura, agrofloresta, estude o que você quiser estudar antes de comprar uma propriedade. Mas lembre-se de que o seu papel não é divulgar essas coisas. O seu papel é usar essas coisas para protagonizar uma vida digna, autônoma, com saúde, com qualidade de vida. Porque só com esse conjunto de características vivendo no campo, você consegue inspirar e plantar outras pessoas para ver no campo. A lógica de ir para o campo não deve ser ir para o campo para divulgar nada. É ir para o campo para protagonizar a sua própria vida. Então, aí tem livros sobre agrofloresta, tem livros sobre agroecologia, tem livros sobre, né, a biodinâmica maravilhosa do Steiner. Então, tem muitas coisas para você estudar antes de ir. De novo, se você tiver um bom contexto, um bom propósito, ao invés de tentar estudar tudo e ficar bom em tudo antes de ir, se tiver um bom contexto, você vai estudar o que você precisa na hora que você precisa para dar o próximo passo. E esse caminho, ele te torna especialista da sua história, da sua jornada, e ele te habilita a viver a vida que você quer e não copiar vidas de outras pessoas, de outros modelos, de outros educadores. Então, em resumo, de literatura, se é o que você quer, o livro do Alan Savory é muito bom. Você vai encontrar na internet só em inglês as coisas da escala de permanência, que é a metodologia que eu uso. Você pode ler o Yeomans, né, P.A. Yeomans. O nome dele é bem doidão, é Percival Alfred Yeomans. Você vai encontrar alguns PDFs na internet. Você pode encontrar também um livro que é muito bom em PDF, que é o Regrarian's Handbook. O Darren foi um dos meus mentores, é o cara que escreve esse livro. É o melhor livro de planejamento rural que eu conheço, mas ele é muito detalhado, né? Todo mundo que aguenta ele. Você tem as opções da permacultura. O livro mais recente que eu li da permacultura foi o Retro Subúrbia. Ele não é feito para sítios, ele é mais feito para casas, casa solta, né? Mas você tem o manual da permacultura, de 88, do Morrison. Você tem alguns livros de introdução à permacultura muito bons. Aqui no Brasil tem uma editora que soltou uma versão do Ross Mas, é o nome do autor. E ele tem um livro de introdução à permacultura. Ross, R-O-S-S, Mas, de Marte em inglês, né? M-A-R-S. Tem uma editora que fez a tradução desse livro, um livro de introdução à permacultura muito bom. Então é isso. Comece estudando alguma ciência do desenho ecológico e, antes disso, aprenda a desenvolver um contexto holístico ou integral para você poder fazer essa mudança aí. Se você quiser, no link desse podcast aqui na descrição, eu vou colocar para você conhecer o meu trabalho, né? Que é onde tem tudo isso condensado dentro de uma linha de atendimento para quem tem essas demandas aí. Seguindo aqui as perguntas dele, são meio que 3 perguntas, né? O que observar para estradas duráveis e equipamento de segurança. Aí dentro de equipamento de segurança se precisa ter arma de fogo. Aí vamos lá, vamos dividir em 2. Estrada rural, a maioria mal feita. Já parte do pressuposto que desde o acesso municipal até a estrada interna vai estar uma merda. Visita as propriedades na época da chuva. Inclusive é um conselho muito importante. Você está procurando sítio? Vai na época da chuva. Você vai enfrentar as dificuldades das estradas na época mais crítica. Porque você vai ter uma noção. Aí você vai perguntar, quem faz a manutenção dessa estrada? É a prefeitura, o conjunto de moradores ou eu como morador? E aí começa uma série de matrizes de decisão. A prefeitura normalmente faz uma manutenção, normalmente ela é mal feita, mas pelo menos ela é gratuita. O caminhão da prefeitura, os tratores da prefeitura vão passar ali 2 a 3 vezes durante a época da chuva e vai resolver aquilo ali. Por exemplo, eu estou numa região aqui, eu estou no pé da Serra Gaúcha, em Morro Reuter. Esse sítio aqui é relativamente isolado, tem uns 15 minutos de estrada de chão para chegar aqui. Com toda a loucura do Rio Grande do Sul, as estradas não ficaram intrafegáveis. Elas se mantiveram e a prefeitura faz a manutenção bem feita dessas estradas o tempo inteiro. Não são estradas muito bem desenhadas. Tem lugares muito íngremes, tem problemas com os vertedouros da estrada, né, os escoamentos, mas a prefeitura faz muito bem feito e periodicamente a manutenção dessas estradas. A gente entra e sai daqui com carro comum de passeio, tração dianteira, mesmo naquela loucura da chuva do Rio Grande do Sul. Tem municípios que têm essa vantagem. Então, essa observação não é só da estrada, é do município. E essa informação você vai conseguir ela com vizinhos,
com pessoas do município, trafegando com um carro comum durante as chuvas, né? E na parte interna da propriedade, muitas pessoas fazem a estrada da forma mais econômica, que é a linha mais reta possível da porteira para casa. E isso frequentemente é um erro. Quase 100% das vezes é um erro. Tanto o erro da estrada quanto o erro do posicionamento da casa. E aí as pessoas falam assim, pô, vale a pena mudar? Às vezes vale. Porque o que você vai gastar ao longo de 10 anos de manutenção de estrada todo ano, vale a pena você fazer uma reforma bem feita e gastar muito menos todo ano e ter uma estrada que funciona mais. Porque além do custo com a estrada, você tem o custo de desgaste do carro. E você tem um custo de desgaste que as pessoas não computam, que é os drenos das estradas causam vossorocas que levam seu solo embora. E as pessoas não contabilizam essa perda. Então, a estrada precisa ser bem feita, precisa ter drenos, precisa ter as caixas que recebem os drenos, precisa se colocar em curva de nível, precisa espraiar essa água. Então, um monte de informação aí sobre estrada. Tem uma aula sobre estrada no meu canal também, você pode dar uma olhada, tá? É uma aula que eu ministro ela dentro da escala de permanência da linha-chave, complemento ela com algumas coisas quando a gente está rodando os cursos, mas ficou uma aula aberta para vocês no canal. Uma aula sobre estradas e acessos rurais, né? Equipamentos de segurança. Eu já trabalhei com alguns clientes que eles têm CCTV, botaram câmera de vigia e tal, pessoas que já tiveram alguns furtos na propriedade, enfim. É triste, mas é real. Tem alguns lugares que tem um índice maior de furto, de violência, de roubo, às vezes as pessoas entram armadas na propriedade, isso acontece. Não vamos romantizar, não. Sistema de segurança é válido, algumas pessoas têm, não é tão caro hoje em dia fazer isso. Um outro sistema de segurança muito bom é um bom cachorro. O bom cachorro não é o que as pessoas costumam fazer, comprar um pitbull, cria ele como pet, solta ele de noite. Isso não é um bom cachorro. Um bom cachorro para a função de guarda é um cachorro que foi adestrado, que não come, em hipótese alguma, comida no chão, só come na vasilha que você dá para ele. Isso é para que as pessoas não envenenem ele. Isso pode ser treinado com muita eficiência. É um cachorro que não é de contato de todo mundo que vigia no sítio. É um cachorro que vai custar mais caro. Não tenho nada contra a adoção, mas não é um cachorro adotado. É um cachorro de raça. Vai ser um Doberman, um Rottweiler, um pastor alemão. Vai ser um cachorro de guarda. E esse cachorro vai ser criado para isso e vai ser treinado. É um investimento. É um sistema de segurança. Além do cachorro, a alimentação do cachorro e o treinamento do cachorro. Funciona muito bem também. Aí, vou extrapolar sistemas de segurança. A gente costuma esquecer, de novo, do coletivo. Um bom sistema de segurança são bons vizinhos alertas, um bom grupo de WhatsApp, sistema de alerta, inclusive sem WhatsApp, um tiro para cima, fogo de artifício, né? As pessoas têm os códigos ali de funcionamento delas no sítio, né? E esses códigos são muito úteis. A gente vê em filmes antigos, né? As pessoas botam uma fogueira, aí o outro vê a fogueira lá longe, tal, as pessoas romantizam aquilo ali. Mas na vida rural, os vizinhos antigamente tinham códigos de grito, de barulho, né? de avisar alguma coisa e tal. Então, um bom sistema de segurança também é uma boa malha, um bom tecido social, relações com os vizinhos. E aqui eu vou colocar um dispositivo que as pessoas às vezes não têm. O jeito que você desenha a estrada de entrada no sítio, ela também pode ser um sistema de segurança. Se você faz uma estrada que ela tem que zigue-zaguear para chegar nas áreas de habitação do sítio, você tem muito mais tempo de ver quem está entrando, né? E isso é importante. Então, as economias de botar a casa perto da porteira, perto da estrada principal, aumenta risco. Então, a casa tem que estar bem posicionada, a estrada tem que estar desenhada de forma que você consiga ver quem está chegando. São gradações aí, né, de recomendações. E aí tem um mosaico aí de informações para colocar no desenho da propriedade. Nem sempre a gente consegue combinar todas as melhores variáveis juntas. E por fim, a questão de arma, né? Aí as pessoas vão ter várias opiniões sobre isso. Eu cresci em área rural e a arma de fogo nas propriedades sempre foi comum. Isso nunca foi uma coisa da direita e da esquerda. Isso é uma divisão atual que é idiota. Desculpa falar, mas ela é idiota. Quem defende a arma é da direita, quem defende não usar a arma é da esquerda. E aí eu fico com o meu timinho ali, em vez de ter um contexto próprio, protagonizar a minha vida, eu fico pensando com a cabeça de grupo que emburrece a gente. O meu avô, ele era comunista. E eu cresci num sítio que tinha várias armas.
E eu fui educado a respeitar as armas desde a primeira infância. Com 7 anos de idade, tá aqui, ó, a arma fica aqui, fica aqui, fica aqui, não pode mexer, assim, 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 assado e tal. E, inclusive, aprendi a atirar muito novo também. E nunca foi um problema. E meu avô nunca foi fascista da extrema-direita. Na verdade, ele foi caçado na ditadura por ser comunista. Então, na propriedade rural, às vezes uma arma de fogo é uma necessidade. Agora, de novo, é o contexto de cada pessoa. Porque se você tem uma arma de fogo ali e você não sabe manusear, você não sabe mexer, você não investiu em treinamento para você, ela vira um risco para você mesmo. As pessoas vão entrar, às vezes, no sítio, vão roubar a sua arma e vão usá-la contra você. Agora, se você tem uma disponibilidade, quer treinar, quer entender como é que funciona e tal, e vai usar isso aí, pode ser útil. É útil para defesa, não só mas defesa de animais e tal, né? Então, por exemplo, meu avô teve um laticínio de leite de cabra durante muitos anos. E teve uma época que ele teve muitos ataques de onça seguidos. As pessoas hoje vão achar isso horrível, mas né, ele tinha 150 cabras, uma onça entrou lá uma vez, matou 15 de uma vez, 10% do rebanho dele. Normalmente, quando tem esses ataques múltiplos assim, é uma fêmea ensinando os filhotes a caçar. Então, nesse momento, né, ele matou uma. E ele não tinha grana, por exemplo, na época, para fazer cerca elétrica. Hoje a cerca elétrica resolve isso. Cerca elétrica, um pastor maremano, que é um cachorro que fica com rebanho, tem uma série de coisas que hoje a gente pode fazer para proteger contra a onça sem necessariamente ter que ter uma arma. Mas em alguns lugares, você vai ter uma arma como último recurso. Não sou completamente contra e não sou completamente a favor. Eu acho que é uma pergunta que ela é contextual. Aonde você está, quais são os riscos, qual que é a sua capacidade, qual que é o seu grau de maturidade emocional para ter aquilo ali, né? Enfim, uma série de contextos, né? Cada um tem que avaliar, e as pessoas que acham que conseguem criar máximas, sou absolutamente contra, sou absolutamente a favor, vão estar absolutamente equivocadas em muitas, em muitas situações. Então a gente precisa ter essa contextualização. A última pergunta do Antônio, e somar essas perguntas, ele pergunta assim: produzir, escoar, vender é dureza. Quando criamos animais, galinha, peixe, ovinos, etc., como que a gente tira férias? De novo, é uma pergunta que parte do pressuposto que vivemos sozinhos, que temos que resolver tudo sozinhos. É imprescindível que nós tiremos férias, é imprescindível que nós tenhamos tempo de ócio, tempo de leitura. O Joel Salatin, que é um grande produtor rural americano, tem várias questões, ele é um cara da direita, é um cara conservador, é um cara cristão radical, tem muita gente que não gosta dele por uma série de questões. Eu gosto muito dele pelas coisas que ele propagou e que funcionam. Ele tem uma frase muito interessante, ele fala assim: você quer entender melhor um pouco sobre... Eu não estou fazendo aqui uma citação ipsiliter não, tá, gente? Não vai me citar, porque essa frase não é bem assim, literal, igual eu estou colocando aqui não, mas a frase é dele. Ele fala assim: você quer conhecer a qualidade do produto que você compra de um produtor rural? Visita a estante de livros dele, não visita só o sistema de produção. Olha que interessante isso. Ontem eu estava voltando de uma consultoria e eu escuto muito podcast, né? E eu estava escutando um podcast que eu vou até recomendar para vocês aqui. É em inglês, para quem fala inglês, e é o The Real Organic Project, é o projeto do orgânico real. E esse projeto é encabeçado por pessoas que já estão aí na casa dos seus 70 anos, que começaram movimentos orgânicos nos Estados Unidos e vem discutindo essa da nomenclatura, das empresas que vêm corrompendo o orgânico e tudo, enfim. O que eu achei interessante na conversa é que é um produtor canadense, ele é o Jean-Martin Fortier, ele escreveu um livro também sobre a produção de hortaliça em pequena escala. É um cara de altíssima eficiência, Jean-Martin Fortier. E o Jean-Martin Fortier, por exemplo, ele tem 3 meses de férias todo ano. Olha que interessante para essa pergunta. Ele é um cara que ele, desde o começo, montou o negócio dele para trabalhar duro 9 meses e ter 3 meses de férias. E ele trabalha, e ele foi lucrativo, foi viável, só com hortaliça orgânica durante muito tempo. Ele é um autor hoje, tem podcast, faz outras coisas e tal, consultoria, mas ele é um cara que tem uma qualidade de vida boa, trabalha duro, mas tem qualidade de vida boa. E aí estava ele com mais dois produtores discutindo, e os caras falando de leitura.
Eles passaram muitos minutos do podcast falando de leitura. E eu, naquele momento, eu me senti um pouco triste com relação ao Brasil, que a gente não tem essa riqueza de leitura entre os produtores rurais, de qualquer verve, à direita ou à esquerda, enfim, né? A gente precisa ter mais leitura. E eu estou trazendo isso pelo seguinte, de novo, a criação de um contexto holístico, a criação de uma comunidade de pessoas que sabem que tem que se amparar, e aí você consegue produzir, ter animais e ter férias. Por quê? Porque todo mundo se ajuda. Eu já conheci clientes, enfim, pessoas que trabalham com feira, por exemplo, que os vizinhos se organizam, em vez de todo mundo ir toda semana para a feira, junta 3, 4 produtores e um vai para a feira numa semana, o outro vai na outra, o outro vai na outra, o outro vai na outra. Ou seja, escoa de todo mundo, mas não precisa ir todo mundo para a feira toda semana. Já é um cuidado com qualidade de vida. Então, a capacidade de tirar férias, ela só existe se você tiver um contexto holístico e você conseguir projetar que você vai ter essa vida e que você precisa organizar as férias. Aí você começa a resolver. Poxa, eu preciso tirar férias. Quem vai tomar conta? Você não vai deixar os seus animais com uma pessoa que você não conhece, de última hora, para você tirar férias e você vai para as férias sem saber se seus animais vão estar vivos ou não quando você voltar. Mas a partir do momento que você sabe que você quer ter animais, quer viver no campo, mas também quer ter férias, isso faz parte da elaboração de um contexto, você vai começar a criar os animais e criar as relações sociais e comerciais, às vezes de contratação, que vão te garantir que você vai conseguir ter os dois. É simples assim, muito embora não seja feito constantemente. É relativamente simples. Um exemplo aqui, né, que eu dei do Jean-Martin Fortier. Para ele era inegociável ter férias. E ele não só tem férias, como ele tem 3 meses de férias. Então, é possível, mas você precisa desenhar isso. É um desenho da estrutura de gestão, do sistema de produção e do funcionamento de recurso humano da propriedade para te garantir isso. Perfeito, acho que a gente encerra a parte 1 com essa pergunta e no próximo episódio a gente vai falar de visão de futuro, uma das partes que sustentam realmente um plantar no campo, né? Uma visão para além de si. E eu queria que você comentasse só um pouquinho, Eurico, só para as pessoas entenderem o quão importante é esse próximo episódio que a gente vai dar. O próximo episódio, então, sobre visão de futuro. Vou citar um outro autor, né? É o Stuart Hill. Ele tem a estrutura de transição para a agricultura orgânica, e eu trabalho com ele em algumas coisas, já citei ele em outros podcasts aqui e tal, ele faz parte do meu trabalho. O Stuart Hill, ele criou um termo muito interessante. Ele fala da síndrome do produtor rural impotente. E a síndrome do produtor rural impotente, ela lida com a pressão social e cultural que os produtores têm de continuar fazendo as coisas das mesmas maneiras que elas vêm sendo feitas há gerações. O cara não se sente apto, competente, forte o suficiente para inovar. E a gente precisa conseguir inovar e inovar com métricas e indicadores para conseguir bons resultados, né? Corre na internet, não sei se é a frase dele, mas dizem que é do Einstein, né? Que a definição de loucura é você continuar fazendo as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Então a gente precisa conseguir fazer as coisas de maneiras novas, mas não é uma inovação pela inovação. E aí entra essa importância de uma visão de futuro. É inovar com uma visão muito integral de futuro, uma visão muito integral de legado. Porque aí a gente consegue estabelecer métricas e indicadores para saber se a gente está indo na direção certa. É aí que eu vou citar o Albertinho Carvalho, da RPPN Volta do Rio. Vocês acham esse perfil no Instagram. O Albertinho Carvalho e a esposa dele. Eles tocam a RPPN Volta do Rio. O Albertinho fala assim, olha, é muito importante a gente ter uma boa noção de direção, porque muitas vezes a gente perde a trilha, mas a gente pode perder a trilha, mas não pode perder a direção. E ele fala isso literal e figurativamente. Está andando no mato, você tem que ter uma boa noção de direção. Você pode perder a trilha, mas você não perde a direção. E a mesma coisa no caminhar da nossa vida, né? Você pode, às vezes, perder o passo, perder o caminho, entrar numa situação ali difícil. Mas a direção, ela precisa ser muito... a gente precisa ter muita noção de direção. A base futura de recursos, ela é uma construção
dessa visão? Como é o lugar quando a gente tiver com 120 anos? Como vai ser esse lugar quando os nossos netos estiverem vivendo ali e a gente já não estiver mais ali? Mas não é só como é esse lugar, as relações sociais em torno desse lugar, o comércio local em torno desse lugar, a abundância econômica das pessoas que se viabilizam a partir do aumento da biocapacidade desse lugar. Como é a qualidade de vida dessas pessoas? Tem gente que a qualidade de vida é morar na propriedade e nunca mais sair dela e a pessoa vive muito feliz ali. Tem gente, como a nossa pergunta anterior, que precisa de férias. Então, como que é a qualidade de vida? Tem férias, não tem férias? Como que é a relação com as pessoas? Recebe pessoas de fora na propriedade, não recebe? Qual que é a função dessa propriedade no entorno daqui a muitos anos? Qual que é o nosso papel de protagonismo ali na região? Na medida em que a gente consegue trazer muito claro à mente todas essas informações do que a gente quer para um futuro, a gente consegue ter uma tomada de decisão, uma implementação de planejamento que ela deixa de ser reativa e passa a ser proativa. O reativo é porque a gente toma decisões para resolver problemas imediatos e eles causam outros problemas, efeitos colaterais, né? Consequências indesejadas, a gente fala. E o proativo é aquele sistema, aquela estrutura de gestão que a cada vez que você vai resolvendo desafios e problemas, necessidades e desejos, a sua visão de futuro vai se concretizando. Então, ao invés de ser reativo, você não resolve um problema pensando naquele momento. Você resolve um problema pensando a longo prazo no que você quer para você, para sua família, para a propriedade. E aí você está fazendo decisões proativas. A cada decisão melhora o financeiro, melhora a ecologia, melhora as relações sociais. Então a visão de futuro ela é essencial. Sem ela, a gente navega às cegas, né? Aí tem um ditado antigo que fala isso, né? O velejador que não sabe para onde quer ir, até o vento atrapalha. Então eu lido com muitas propriedades, com muitas pessoas, que quando eu pergunto para elas qual que é o propósito delas e qual que é a visão de futuro delas para a propriedade, elas não têm nem propósito nem visão de futuro. E aí você fica à deriva. Então, vamos falar muito de visão de futuro. Vamos aprofundar muito nas várias dimensões possíveis, na noção, nas diferentes formas como as pessoas de diferentes culturas veem o tempo, para a gente conseguir ligar a base futura de recursos com o nosso propósito. E isso é o nosso compasso, nosso mapa, nossos instrumentos de navegação da complexidade que vão fazer com que a nossa vida seja prazerosa durante o caminho. Né? É fundamental. A visão futura ela é essencial para uma gestão da complexidade. Sem ela, a gente não consegue completar a gestão de complexidade. Muito obrigado, Eurico. Obrigado a todo mundo que participou, colocou dúvidas. Se ainda quiserem colocar mais dúvidas, nós vamos ter uma parte 2, então fiquem à vontade, se surgirem novas. E agradeço mais uma vez aqui, Eurico, o tempo, paciência em responder e atender as pessoas da melhor forma possível. Valeu, Eurico. Vitor, muito obrigado. Gente, não tem nem paciência, eu faço isso aqui com o maior prazer. Realmente faz parte da minha missão. Eu tenho um propósito e eu tenho uma visão de futuro. O meu propósito faz parte do meu propósito plantar pessoas com viveres dignos no campo e faz parte do meu propósito estar a serviço dessas pessoas que querem viver no campo e que vivem no campo. Então faço isso aqui com o maior prazer. Mas eu peço de vocês um apoio. Muita gente perguntou e a gente está aqui, né, organizando nosso tempo em torno das perguntas de vocês, tentando ajudar. Se inscrevam no canal e compartilhem, façam a curadoria desse conteúdo. Sabe? Faz um comentário o que foi importante para você, do que foi legal e joga nas redes de vocês. Ajuda muito na minha missão se vocês fizerem parte do meu tecido social jogando esse conteúdo para frente. Faço com o maior prazer, mas gostaria de contar com mais compartilhamentos, com mais inscrições, com mais curadorias de vocês para ajudar o canal a crescer. É um prazerzão. Abraço, gente. Obrigado.